Muito bem, rapaziada, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Swish TV Show, seu programa diário sobre NBA aqui no YouTube. Quem fala com vocês é o Luiz Fernando, muito bom ter você aqui nessa segunda-feira, né? Vamos iniciar mais uma semana de muito trabalho, se Deus quiser, e Ele há de querer. Vamos lá, falar sobre a rodada de domingo da NBA. Tivemos a rodada cheia, domingão recheado de jogos. Vamos falar sobre cada um deles. Tem também algumas notícias pra gente comentar, né? Temos aí mudanças acontecendo no Chicago Bulls. Finalmente tivemos demissões em Chicago. Até que enfim aconteceu. Vamos comentar sobre. Temos aí Michael Maloney podendo finalmente, né, ser empregado, né, depois de passar aí os últimos meses como comentarista, né, desde que ele foi demitido do Denver, ele não assinou com nenhum time. Finalmente a gente vai ter Michael Maloney treinando um time de basquete, mas não vai ser da NBA. Não vai ser na NBA. Para infelicidade dos torcedores de Orlando, né, de Houston, né, que são times que claramente precisam de um novo técnico, e o Michael Maloney seria uma peça maravilhosa de reposição, né? Seria um substituto muito bom. Para tristeza desses times, Michael Maloney não ficará, não irá, né? Não voltará para a NBA. Para onde ele vai? A gente vai falar depois. Temos também novidades sobre a recuperação de Luka Doncic da sua lesão, né? Luquita vai tentar métodos drásticos para voltar antes do esperado, né? A expectativa é de que o Luka fique fora por toda a regular, por todo o restante de regular e provavelmente por uma boa parte também dos playoffs, mas ele quer mudar isso. Ele quer voltar antes, e aí nesse vídeo, nesse episódio, né, eu vou comentar sobre qual que é a estratégia, né, de Luka Doncic e seu staff para essa recuperação ser adiantada. Enfim, tem bastante coisa pra gente falar, o programa hoje tá cheio. Antes só peço para que você deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe o conteúdo, não se esqueça de dar uma conferida lá nas promoções da nossa Mamãe Centauro. Mamãe Centauro sempre com ótimas promoções para vocês, e utilizando o cupom SWISH10 nas suas compras, você garante um desconto de 10% em produtos vendidos e entregues pela Centauro. Muito importante se atentar a este detalhe. Vai lá, bota o cupom SWISH10, que é sucesso, tá bom? Obrigado, Centauro, pela parceria. E vamos começar, né? Roda a vinhetinha, e aí na volta já começamos a falar sobre a rodada de ontem e sobre as notícias da NBA nessa segunda-feira. Vai! Beleza, pessoal, vamos lá então. Deixa eu botar aqui na tela, deixa eu só ver que pingou notificação. Agora tem que ficar ligado, né? Pingou notificação, a gente fica atento, não tem nada não. Ó, vamos lá, gente. Vamos começar falando sobre a vitória do Celtão, né? Celtão venceu mais uma, jogando no TD Garden contra o Toronto Raptors. O Celtics venceu por 115-101. Mais um ótimo jogo do pai presente, né? Jason Tatum liderou o Boston Celtics com 23 pontos, 13 rebotes e 7 assistências. Jaylen Brown também fez um ótimo jogo, 26 pontos para o homem. Neemias Queta fez um jogo muito bom também, 18 pontos. Neemias Queta que, né, o Jaylen Brown, depois do jogo de ontem, fez maior campanha para MIP, né? Jaylen Brown veio a público, falou que o Queta tem que ser o MIP, tem que ganhar o prêmio. Eu concordo, acho que o Neemias Queta é um grande candidato a Most Improved Player. Só que, velho, tem um cara lá em Atlanta que vai ser difícil ganhar o MIP dele, né? O Alexander Walker, ele vem tendo uma temporada inacreditável, mano. Inacreditável, sabe? Né? E aí você comparando com o que o Alexander Walker vinha sendo na NBA até essa temporada, né? Um coadjuvante, um role player, e você vê o que ele tá fazendo nessa temporada em Atlanta,
eu acho difícil tirarem o prêmio do Alexander Walker. Fora o Avdia também, que é um cara que durante todo o ano foi muito cogitado para Most Improved Player. Então, assim, eu acho que o Keita está na disputa, né? O Keira, né? A galera portuguesa me corrigiu recentemente falando que é Keira, né? Que é Nemias Keira. O Nemias está na disputa, mas particularmente eu acho que o Alexander Walker tem que ganhar. Mas não é absurdo também o Keira. A temporada dele é incrível. Assumiu o garrafão do Celtics. Um garrafão que muita gente achou que seria uma água. E não. Muito graças a ele, o Celtics tem um bom garrafão, né, com ele sendo impactante nos dois lados. Então, a campanha que o Jaylen Brown levantou pro MIP do Keira, ela é válida. Tá? Ela é válida. Vai dar certo? Ele vai ganhar o MIP? Eu acho que não. Mas, com certeza, ele tá na disputa. Ainda sobre esse jogo, né? Vale falar sobre os últimos jogos do Tatum, né? O Tatum, que desde que voltou de lesão, com ele em quadro, o Celtic só perdeu 2 jogos, né? Jogou 14 jogos com o Tatum em quadra e ganhou 12. E nos últimos 6... são 24,7 pontos, 11,8 rebotes, com 7,8 assistências e quase 2 steals de média, tá? Jason Tatum tá aí voltando à velha forma, com os playoffs batendo na porta, né? Então, notícias maravilhosas pro céu tudo, né? O Tatum voltando à velha forma, Keira jogando pra caralho, o Jaylen Brown mantendo o grande nível e as vitórias seguem vindo, né? 10ª vitória do Celtics nos últimos 12 jogos, 53 vitórias na temporada. Aí a gente teve, né, o duelo do tanque entre Brooklyn e Wizards. Brooklyn venceu 121-115, né? Jalen Wilson foi o destaque, 19 pontos pro menino pelo lado do Wizards. Destaque pro Will Riley, que vem jogando muito bem, viu? Novato Will Riley vem fazendo uma temporada muito boa. Os últimos jogos ele foram excelentes. 30 pontos, 6 assistências para ele, mas não foi suficiente para evitar a derrota de número 61 do Washington Wizards na temporada, o que não é ruim pro Wizards, né? Muito pelo contrário, né? Quanto mais derrotas pro Wizards, melhor. Assim como, quanto mais derrotas pro Bulls, também melhor, né? Chicago é outro time que tá tancando depois de, né, ficar no limbo durante anos. Chicago finalmente tomou a decisão de tancar, de reconstruir, assumiu o tanque depois da deadline e vem acumulando bastante derrotas, né? Ontem perdeu mais uma, dessa vez para o Phoenix Suns, 120-110. Devin Booker veio para 30 pontos, né? Mais um jogo de 30 pontos do Devin Booker, jogando muito bem. Jalen Green veio para 25. E com esse resultado, o Phoenix Suns bateu 43 vitórias na temporada, basicamente fechado com a seed 7 do Oeste. E o Bulls chegou aí à marca de 49 derrotas. O Bulls que promoveu mudanças bem importantes no seu time nessa segunda-feira, né, cara? Segunda-feira aí de demissões em Chicago, né? A gente teve os 2 principais tomadores de decisão de Chicago sendo demitidos nessa segunda-feira, né? O Carne Sovas, que era o vice-presidente executivo de operações, e o Mark Eversley, que era o GM, ambos foram demitidos, não são mais funcionários de Chicago. 2 caras que têm muito dedo no que o Bulls vem sendo nos últimos anos, né? Que é um time, com todo respeito, irrelevante, né? O Bulls entrou num limbo, entrou num marasmo na NBA que é uma coisa impressionante, assim. Um time que não tem nada, assim. É um time que não gera nenhum tipo de interesse, nenhum tipo de emoção, sabe? É um time, de fato, irrelevante. E esses 2 caras, especialmente o Carne Sovas, são totalmente culpados por isso, mano. Sabe, a forma como o Bulls negligenciou boas picks, negligenciou ter mais chances de ter boas picks nos últimos anos foi loucura. Né? Um time que ficava
se matando pra ficar com a seed 10, pra ir pra um play-in e cair cedo, ao invés de tancar e tentar uma pique alta, tentar um prospecto geracional, como é o Cooper Flag. Chicago não ter tancado pelo Cooper Flag foi uma das maiores atrocidades que essa franquia poderia ter feito, cara. Sabe? Você ter a chance de ter um prospecto do nível do Cooper Flag que muda o seu time, que muda o seu destino, você ter essa chance e não aproveitar, você estando no limbo, porque uma coisa é, pô, sei lá, o Thunder. Ah, o Thunder não quis o Cooper Flag. Ah, foda-se, pô, o Thunder acabou de ser campeão. Ah, o Spurs. O Spurs não tancou pelo Cooper Flag. Pegou o Dylan Harper, né? Ficou na 2 ali. Quase pegou o Cooper Flag. Mas, o Spurs não tancou pelo Cooper Flag. O Spurs já tem o Embiid. O Spurs já tem o seu futuro. Entendeu? Agora, o Bulls, estando no limbo que está há anos, não ter tacado foda-se pra temporada passada pra tentar o Cooper Flag é uma loucura. E foi a mesma coisa que o Bulls fez em todos os drafts anteriores. Né? Aquela tentativa com aquele time com DeRozan, Lavine e Lonzo, que foi um total desastre, que na época eu já via como um desastre, não me surpreendeu em nada não ter dado certo, só surpreendeu quem é iludido. Era muito nítido que aquele time não ia pra frente, né? Mas eles tentaram. Aí vem as negociações que eles fizeram. A troca do Caruso pro Thunder. Sem pegar uma escolha de draft na troca. Ah, Luiz, mas pegou o Josh Giddey. Ainda assim foi barato. Pro Thunder foi barato pra caramba. Né? Aí você pega, pô, as trocas do Vucevic. A troca do Lavine. Do DeRozan. O Bulls não pegou nada. Não pegou nada por esses caras. Então... O que esses dois malandros, especialmente o Carniçovas, acabaram com o Bulls e afundaram o Bulls no limbo, é surreal, cara. Então, sem dúvida alguma, a demissão é mais do que justa. O problema foi ter demorado tanto pra demitir. Tipo assim, o Bulls merece ser elogiado por ter demitido os caras. Demissões corretas. O problema foi ter demorado tanto. Entendeu? Se os dois já tivessem sido demitidos há mais tempo, talvez Chicago hoje estaria numa posição muito melhor do que tá. Porque qual que é a posição do Bulls hoje? A mesma dos últimos anos. Beleza, eles resolveram tancar depois da deadline, assumiram de fato o tanque. Beleza, tá certo, tem que tancar mesmo. Né? Diferente de muita gente que é contra o tanque, eu não sou contra o tanque, eu acho que o tanque ele é importante para tirar franquias do limbo. Para fazerem franquias irrelevantes se tornarem relevantes. Eu não sou contra o tanque de forma alguma. De forma alguma. Então o Bulls, parabéns por ter tancado. O problema foi ter demorado tanto. Entendeu? Mas é aquilo, antes tarde do que nunca. Demitiu os dois. Tomara que demita também o Billy Donovan. Que é óbvio que o Billy Donovan não é o técnico que vai mudar o Bulls de patamar. Não é ele. Então espero que o Donovan seja o próximo a ser demitido. E tomara que o Bulls, mano, volte a ser uma franquia relevante, cara. Porque, mano, é o Chicago Bulls, porra. É o time do Jordan. É o time do GOAT. O maior jogador de basquete do planeta jogou nesse time. Não dá pra esse time ser irrelevante, mano. Não dá, cara. Entendeu? Então... Tomara que o Bulls volte a ser um time forte. Tomara que o Bulls volte a ser protagonista na NBA, né? Porque é uma das camisas mais pesadas da liga, cara. Só que esses caras, mano, fuderam tanto o time que o peso da camisa do Bulls não existe mais hoje. Hoje nenhum time que enfrenta o Bulls tem medo ou tem respeito. Não tem. Pô, gente, nos anos 90, cara, o United Center era um lugar que ninguém queria jogar. Aquela intrusinha do Bulls nos anos 90, dos jogadores, lembra? Aquilo lá, mano, até o diabo tinha medo. Hoje em dia, mano, os caras vão no United Center, mano, é salão de festa. É salão de festa, entendeu? Então... Tomara que o Bulls saia do buraco, tomara que os novos, né, GMs e vice-presidentes que entrarem façam um trabalho melhor,
Vamos ver, né? Quem que os caras vão colocar no lugar. E tomara, cara. Tomara que o Bulls volte a ser grande, cara. Que o Bulls é gigante, mas se apequenou muito nos últimos anos, né? Desde do final da era Rose, cara, o Bulls entrou num processo de apequenação, de apequenamento bizarro, né? Então, tomara que os novos nomes, né, que assumam, né, as decisões de Chicago, tomara que eles tomem decisões melhores, tomara que eles sejam menos acomodados, menos covardes e mais arrojados, cara. Tem que ter coragem, né? Tem que ter coragem, entendeu? Então, enfim, é isso. Mudanças importantes em Chicago e tem que vir mais. Tem que vir mais mudanças. A verdade é essa. Enfim, vamos seguir, né, falando sobre... A gente teve, né, outros 2 jogos que também não tiveram muita importância assim na rodada, né? A gente teve muito jogo rodada passada, a gente teve muito jogo domingo, mas alguns jogos bem relevantes, como por exemplo esse Bucks e Grizzlies, né? Bucks e Grizzlies foi outro jogo que... É o famoso jogo foda-se, né? O Bucks venceu 131-115, mas assim, né? Pouco importa. Cavs ganhando do Pacers também, pensando em disputa pela seed 3 do leste, foi um resultado importante, né? O Cavs segue na caça do New York Knicks. Vitória por 117-108, né? Mais um jogo preguiçoso do Cavs, mas ganhou, beleza. Donovan Mitchell resolveu com 38 pontos. 15º jogo de pelo menos 35 pontos do Donovan Mitchell na temporada. Ele que é um dos líderes da liga no quesito. O Cavs vencendo seu 7º jogo nos últimos 9, chega a 49 vitórias. E como eu disse, segue na caça da seed 3. A gente teve o Hornets ontem fazendo o seu dever de casa, vencendo o Minnesota Timberwolves sem Anthony Edwards. Vitória por 122-108, né? Um puta de um segundo tempo do Hornets, né? Um terceiro quarto incrível, né? Lamelo jogando demais e o Charlotte garantindo mais uma vitória. Lamelinho 35 pontos e 8 assistências, 7 bolas de 3 pro Lamelo no jogo, jogaço dele. E 9ª vitória do Hornets nos últimos 11 jogos, 43 vitórias na temporada. Charlotte que tá agora a meio jogo da zona direta de playoffs, né? O Charlotte está muito perto do top 6 do leste. Inclusive, meu palpite, minha aposta é que Charlotte fecha a temporada como seed 6. Para mim, Charlotte vai para os playoffs sem ter que passar para o play-in, o que vai ser algo gigantesco para esse time que, assim como o Bulls, né, tava num limbo absurdo. Na verdade, o Hornets sempre esteve no limbo, né? Charlotte nunca foi protagonista. Só que agora, nessa temporada, assim, não sei se protagonista é a palavra que define o Hornets. Mas o Hornets deixou de ser um coadjuvante, né? O Hornets é um time que hoje faz muita gente parar o que tá fazendo para assistir, né? O fã casual de basquete para ver o Hornets jogar hoje em dia. Por quê? Porque é um basquete legal de se ver. O Charlotte hoje me lembra muito o Pacers do ano passado, que era um time que ninguém dava muita bola, mas sempre que tava jogando, parava pra ver. Sabe? Ninguém colocava o Pacers como favorito a nada ano passado. Mas sempre que o Pacers jogava, a galera parava pra ver. Por quê? Porque era um jogo legal, né? Um ritmo muito acelerado, muita bola de fora, muito volume de jogo, né? Um armador cativante, que era o Haliburton. E o Hornets nesse ano me lembra bastante aquele Pacers, né? Tanto no estilo de jogo, né? De pace muito elevado, muito volume, muita velocidade, como também por ter jogadores carismáticos, né? O Lamelo, apesar das minhas questões com a questão peladeira dele, é um jogador divertidíssimo de se assistir. Ele é divertido pra caralho. O Conquinipel é um jogador que eu amo ver jogar. Eu adoro o Conquinipel. E muita gente também, né, ama ver o Lamelo, gosta de ver o Knipel, gosta de ver o Brandon Miller. Então, o Hornets é um time que mudou a chave nessa temporada, cara. Essa é, de longe, a temporada onde eu mais assisti jogos do Hornets na minha vida, assim. Nem na época de ouro de Kemba Walker eu assistia tantos jogos do Hornets como eu assisti nessa temporada. Entendeu?
E eu acho que muita gente também, né, assistiu, né, nunca viu tanto o Hornets jogando como viu nessa temporada. Então, é uma temporada realmente divisora de águas, assim, pro Hornets, cara. E, na minha opinião, vai culminar com uma ida dos caras pros playoffs sem passar por play-in. É minha aposta. Minha aposta é Hornets seed 6. Aí a gente teve o quê? Orlando Magic vencendo o Pelicans, né? Suando, mas vencendo o Pelicans por 112-108, né? Paulo Banchero e Desmond Bane liderando, né? Banchero 23 pontos, 16 rebotes. Desmond Bane 27 pontos. O Magic, depois de um bom tempo, volta a vencer jogos seguidos. 42 vitórias e 36 derrotas na temporada. Nono lugar no leste, a um jogo da zona direta para os playoffs. Orlando, que na minha opinião, vai para o play-in, tá? Para mim o Hornets vai com vaga direta e o Magic, que era um time que todo mundo botava como candidato a seed 1, na minha opinião, vai pro play-in com grandes chances de cair, tá? Com grandes chances de cair. Aí a gente teve o Thunder com uma vitória protocolar para cima do Utah Jazz, vitória tranquila, 146-111, sem muito desenrolo, né? Shai Gilgeous-Alexander, Chet Holmgren, todo mundo ali fazendo o seu trabalho, né? O Shai com mais um jogo de 20 pontos, né? 20 pontos, 4 rebotes, 7 assistências, 70% de field goal. Chet Holmgren com 21 pontos e 4 tocos. J-Dub com 15 pontos e 7 assistências. Jogando muito bem contra o seu irmão, inclusive, né? Duelo muito bom entre o J-Dub e o Cody Williams. Ele matou bola na cara do Cody Williams, né? Foi bem bacana. E o Thunder, sem nenhuma dificuldade, venceu 17 vitórias nos últimos 18 jogos, 62 vitórias na temporada. O KC que tá a uma vitória de garantir a seed 1 do Oeste. Então, situação aí bem tranquilinha do Thunder, que nessa próxima terça-feira enfrenta o Los Angeles Lakers, que perdeu pro Dallas Mavericks, né? No primeiro jogo pós lesões de Luka e Reeves, o Lakers foi para Dallas e foi derrotado, né? Numa atuação enorme de Cooper Flag, o Dallas bateu o Lakers por 134-128. O Dallas que não vencia em casa há 14 jogos, cara. O Dallas vinha de 14 derrotas seguidas em casa e ontem conseguiu a vitória graças ao Cooper Flag, né, cara? 45 pontos, 8 rebotes e 9 assistências. Esses foram os números do Cooper Flag. Ele que no jogo passado já havia metido 51 pontos, né? Ontem meteu 45, 96 pontos no espaço de 2 jogos, né? Ele que se tornou o primeiro calouro desde Allen Iverson a conseguir, né, 2 jogos seguidos de 40 pontos, né? Desde o Iverson em 97, um calouro não conseguia isso. Ele também se tornou o segundo calouro com mais pontos em um espaço de 2 jogos, né? O primeiro é o Wilt Chamberlain, que passou dos 100 em 1960. Agora o Cooper Flag, com seus 96, tem a segunda maior marca. Ele também passou o LeBron James como o adolescente com mais jogos de pelo menos 40 pontos na história da liga, né? Ontem foi o 4º jogo de 40 pontos do Cooper Flag na NBA. Ele também se juntou ao Michael Jordan como os únicos novatos com pelo menos 3 jogos de 45 pontos na liga. E, né, chegou ao seu 4º jogo de 40 pontos, sendo que todos os outros novatos da liga não tiveram nenhum jogo de 40 pontos nessa temporada. Ele é o único calouro com um jogo de 40 pontos e o único, de longe, a ter 4 jogos de 40 pontos, né? Então, uma temporada histórica do Cooper Flag, uma das melhores temporadas de calouro que eu já vi, né? Pra mim, a temporada dele e do Luka são as mais impactantes dos últimos anos, tá? E estão entre as mais impactantes da história da liga. A temporada do Wemby também entra nessa parada. Acho que foram os novatos que mais destruíram como calouros, mas pra mim a temporada do Cooper Flag, ela pra mim, cara, assim, tenta lembrar aí de uma temporada de calouro igual a do Cooper Flag. A do Luka foi absurda também, mas, mano, a do Cooper Flag é surreal, cara.
é surreal até pela idade do Cooper Flag. O Cooper Flag chegou mais novo do que o Luka, né? Com menos experiência. O Luka chegou já campeão de Euroleague, campeão de Eurobasket. O Cooper Flag chegou, assim, novinho, sem experiência. E olha o que ele tá fazendo, cara. Olha os números que ele tá botando. Olha os recordes que ele tá batendo. Batendo recordes que o LeBron não bateu. Recordes que o Luka não bateu, por exemplo. Então, eu acho que a temporada de calor do Cooper Flag, mano, quando terminar, a gente vai colocar num patamar de melhores temporadas de calor da história da liga, mas assim, com muita tranquilidade. Com muita tranquilidade. E aí você vai me perguntar, pô, Luiz, então como é que você fala que o Conk Nippel merece o novato do ano? Porque a temporada de calor do Conk Nippel também é absurda, pô, também é histórica. A gente tá vendo 2 novatos entregarem temporadas inacreditáveis, cara. Na minha opinião, se tivesse como, pra mim dividia o novato do ano. Pra mim pegava o prêmio, dividia e dava metade pro Cooper Flag e metade pro Conk Nippel. Sinceramente. Porque o Conk Nippel ele pode não ter as marcas individuais que o Cooper Flag tá tendo. Mas o impacto coletivo que o Conk Nippel tá tendo, o impacto que ele tá tendo na melhor temporada, né, do Hornets em anos, cara, pra mim, gabarita ele a ganhar o prêmio. Entendeu? Fora que o Conk Nippel também tá quebrando recordes, né? Recordes de bolas de 3 de calouro, recordes de mais bolas de 3 convertidas mais rápido, né? O Knippel também tá acumulando recorde pra caralho. Então, a temporada do Cooper Flag, ela é histórica, ela é bizarra, né? Ontem foi só mais uma das gigantescas atuações que ele teve. Mas a do Conk Nippel também, cara. Isso diz muito sobre essa classe de calouros, mano. Cooper Flag, Conk Nippel, Dylan Harper, Ed Combi. Olha essa classe, mano. Olha que classe absurda, velho. Bizarro, mano. Bizarro o quão boa é essa classe. E o Cooper Flag, ele é o grande frontman dessa classe. E ontem destruiu o Lakers, que competiu e tudo, mas sem ter Luke Reeves é muito difícil, né, cara? O LeBron fez a parte dele, o velho veio pra 30 pontos e 15 assistências. Primeira vez desde 2019 que ele tem um jogo de pelo menos 30 pontos e 15 assistências. E não foi suficiente, cara. Não foi suficiente. A defesa do Lakers ontem inexistiu. E aí, sem ter Luke Reeves pra compensar no ataque, não teve jeito pro Lakers vencer. Segunda derrota seguida do Lakers. 28ª na temporada. E o Lakers tá vendo o Denver. Denver encostou de vez, cara. Denver se ganha hoje, né? A situação do Lakers se complica de vez. Então... E no próximo jogo o Lakers pega o Thunder, né? Então, assim... A situação do Lakers é muito complicada. Uma notícia que saiu ontem... E aí eu não sei se é uma notícia que anima ou preocupa o torcedor do Lakers, né? Mas, assim... A notícia que saiu ontem... Notícia do Charania... É de que o Luka... vai tentar uma loucura pra voltar mais cedo, né? Segundo o Charania, o Luka viajou pra Espanha, né? Ele está neste momento na Espanha procurando um tratamento diferente, né? Um tratamento baseado em injeções intramusculares para tentar tratar a lesão que ele sofreu na coxa, uma lesão de grau 2. O Luka vai tentar isso para tentar acelerar sua recuperação, né? Uma recuperação que duraria de 4 a 6 semanas. Ele tá tentando reduzir esse tempo de recuperação. Aí você vai me falar, pô, Luiz, legal, né? Seria legal se não fosse um risco do caralho, né? Porque lesão desse tipo, se você não trata ela direito, a chance de você machucar de novo e de forma mais grave é muito grande, mano. É muito grande. E a gente tá falando do cara que, irmão, o futuro do Lakers é baseado nesse cara. Então, assim, até que ponto vale a pena arriscar o futuro do Luka, arriscar a saúde do Luka no longo prazo, pra ter ele num playoff onde o Lakers, com todo o respeito do mundo, não vai chegar muito longe. Sim, mesmo o Lakers voando do jeito que tava em março, cara,
Não dava pra ver esse Lakers chegando numa final de conferência, por exemplo. Entendeu? Não dava. Imagina com o Luka baleado. Sem o Reeves. Né? O Reeves, o Charana confirmou, só volta mesmo se o Lakers passar se o Lakers passar pro segundo round. Se o Lakers não passar do segundo round, o Reeves não vai voltar. Entendeu? Problema no oblíquo, uma lesão seríssima do Reeves. Então, até que ponto vale a pena pro Lakers arriscar o futuro do Luka em pró de um playoff que, assim, no melhor dos cenários, vai ser um playoff de segundo round pro Lakers. Se fosse uma situação onde o Lakers tivesse condições de brigar por título, aí beleza, pode valer a pena você arriscar com o Luka. Agora, pra você no máximo chegar no segundo round, vale a pena? Eu sei que é foda. O torcedor do Lakers vai falar, pô, Luiz, não, mas eu quero ver meu time competir, tem que tentar. Porra, mas, irmão, você tem noção que o futuro do Lakers é 100% baseado no Luka? Se por acaso o Luka, nessa loucura de tentar voltar mais cedo, começa a ter lesões recorrentes na coxa, o que pode acontecer se a lesão não for tratada direito, acabou o futuro do Lakers, irmão. Acabou o futuro do Lakers, bicho. Entendeu? Então, eu particularmente, e eu tô até com a camisa do Leicão pra mostrar meu apoio, eu deixaria o Lucas se recuperar da forma mais segura possível. Ah, mas vai perder o playoff, não vai classificar do primeiro round. Foda-se. Foda-se. Né? A temporada de brigar por título do Lakers nunca foi essa temporada. O projeto do Lakers pra brigar por título é a temporada que vem. Entendeu? Com picks pra trocar, com mais espaço no cap, com o LeBron possivelmente indo embora e abrindo espaço, ou assinando com um contrato menor que seja, mas abrindo espaço na folha. A temporada de título do Lakers não era essa, é a temporada que vem. Entendeu? Então, se eu sou o Lakers, eu chego no Luka e falo, Luka, eu sei que você tá querendo voltar, você tá fazendo uma temporada absurda, você acabou de sair do melhor mês da sua vida, mas, irmão, não vai pra lá não, fica de boa, faz um tratamento tranquilo e só volta quando tiver 100%. Se você não tiver 100% durante o playoff, paciência. É o que eu faria, entendeu? Porque, cara, assim, é porque não tem porquê essa loucura, entendeu? Não tem porquê fazer essa loucura. Mas é minha opinião também. O Luka quer voltar e o Lakers não vai contrariar o Luka. Vai deixar ele fazer o que ele... Vai deixar ele tentar o tratamento alternativo. Tomara que isso não prejudique o futuro dele, né? Mas, enfim. Eu acho um risco muito... Um risco que não precisa correr, cara. Sinceramente. Eu acho que é um risco desnecessário, velho. Mas, enfim. Vamos ver, né? Torcer pelo melhor. Torcer pelo melhor. Bom, finalizando, né? A gente teve o Clippers vencendo o Sacramento Kings. Vitória por 138-109. Vitória tranquila do Clippers, né? Kawhi Leonard com mais um jogo de 20 pontos. 26 pontos pro Kawhi. Kawhi que, né? Chegou ontem a sua maior marca de jogos de 20 pontos em uma só temporada, foram 59. Ele também chegou à melhor marca de jogos de pelo menos 25 pontos na carreira, 40 jogos de 25 pontos na temporada. Essa é discutivelmente, individualmente, a melhor temporada da carreira do Kawhi. E tá fazendo o Clippers chegar, né, no playoff. Vaga direta não vai pegar top 6, mas o Clippers ainda pode sonhar com uma seed 8, talvez até uma seed 7, mas aí vai depender de alguns tropeços do Phoenix Suns. 6ª vitória do Clippers nos últimos 8 jogos, 40 vitórias do Clippers na temporada com o show do Kawhi. E aí no último jogo da noite, né, no jogo que encerrou o domingão, a gente teve Houston vencendo o Golden State 117-116, jogaço de bola, né, jogo pegadíssimo. Um jogo onde o Curry fez o seu retorno, né? Voltou depois de mais de 2 meses fora, com restrição de minutos, vindo do banco,
mas tendo um impacto absurdo, tanto que o Warriors quase ganhou o jogo ontem, né? Enfrentando o Houston Rockets, que vinha de 5 vitórias seguidas, com Kevin Durant, com Alperen Sengun, com todo mundo ali à disposição, o Golden State quase ganhou. Por quê? Porque o Curry é o Curry. O Curry é o Curry e ele voltou, assim, parecendo que ele não ficou fora um dia sequer das quadras, né? O Curry voltou ontem jogando pra caralho em 26 minutos. O filho da mãe veio pra 29 pontos, com 5 bolas de 3, fazendo um quarto período inacreditável, né? Teve a chance de ganhar o jogo na última bola, acabou que o arremesso dele não caiu, foi bem contestado pelo Jabari Smith. Mas assim, quase ganhou o jogo pro Warriors, cara. Quase ganhou o jogo pro Warriors. O Warriors que não tem muitos motivos pra comemorar nessa temporada, né? Uma temporada completamente desastrosa pro Golden State por conta, né, das lesões do time, a lesão do Butler, a própria lesão do Curry, né, que tirou ele de mais de 2 meses. Então, é uma temporada que não tem muito o que o Warriors comemorar. Mas ontem o torcedor pôde ficar feliz, né? Porque além de ter tido o Curry voltando, teve ele voltando num nível assim, no mesmo nível que ele tava antes da lesão, sabe? Essa é a melhor notícia possível pro Warriors, cara. Ter o Curry voltando bem, sabe? Voltou bem. Vai mudar alguma coisa pra temporada do Warriors? Provavelmente não, né? Claro que com o Curry o Warriors vai ser mais competitivo e tal, pode ganhar mais alguns joguinhos, pode passar do play-in, mas fatalmente o Golden State vai ser eliminado na primeira rodada. Mas, entre ser eliminado, tendo que ver o Podziemski sendo seu franchise player, e ser eliminado com o Curry sendo seu franchise player, melhor, né, tendo o Curry, né? Pelo menos é mais divertido, né? Ontem foi do caralho ver o Curry jogar. É sempre do caralho, né? Mas ontem, por todo o contexto de retorno, pegando o Houston e tudo, Chase Center, foi muito foda, o jogo foi muito da hora. Terminou com a vitória de Houston, merecidíssima, né? Kevin Durant fazendo um puta jogo, né? 31 pontos pra ele, 8 assistências, incluindo a assistência para a cesta da vitória do Sengun ali na reta final. Aman Thompson fez um ótimo jogo, Sengun foi muito bem, Jabari foi muito bem. Houston mereceu vencer, quase pipocou, flertou com a pipocada, mas venceu, merecidíssimo, sexta vitória seguida de Houston. Mas assim, eu acho que o torcedor do Warriors ontem... Nenhum torcedor do Warriors ontem dormiu triste, né? Porque o homem voltou e voltou jogando para um caralho. Jogou pra caralho. Curry não venceu, mas deu alegria pro torcedor da mesma forma. Pessoal, é isso, tá? Sobre a rodada de ontem, sobre as notícias do dia. É isso, obrigado a todos pela audiência nessa segunda-feira. Né? Hoje não teremos cobertura da rodada, então a gente se vê amanhã pra falar sobre os jogos dessa segunda-feira. Tamo junto, grande abraço, fiquem bem, grande beijo e tchau!